Oi, pessoal! Sou Cacá Ruaro. Nós estamos fazendo o nosso nono podcast. Somos Tones Brazuca. Aqui no meu lado, uma amiga linda, maravilhosa. Se apresenta, Débora. Olá, boa tarde, Cacá, minha aluna do coração. Estamos finalizando o ano aí com o nosso podcast e hoje com a participação de uma profissional aqui de Curitiba, muito dedicada. Cacá, apresente aí, convide ela a se apresentar. Tem uma pessoa maravilhosa, uma querida, é uma maravilhosa, é nossa missionista. A Sari, Sari. isso. E daí o que mais? Para ela se apresentar e contar sobre o quê? Contar sobre o que você trabalha. Muito bem, então primeiramente eu vou agradecer por estar aqui com vocês, duas maravilhosas. Então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então eu sou nutricionista e eu sou nutricionista há muito tempo, há 17 anos. Sim, há muito tempo. E eu trabalhei em várias áreas da nutrição, mas a área que mais tocou meu coração, que mais eu amo, é a nutrição materno-infantil. Então, eu trabalho hoje na parte clínica, atendendo gestantes, bebês, crianças e adolescentes. Hoje eu atendo no Eco Medical Center e a nutrição materno-infantil foi a área que eu escolhi principal de atuação e de estudos também. Então, eu fiz minhas especializações nessa área, fiz mestrado nessa área e agora comecei mais uma pós, porque a gente sempre tem que se manter atualizada. Verdade. Certo? Então, é a área que eu mais amo da nutrição. Que bom, parabéns. E como veio, né? Vamos perguntar isso para ela, que eu acho importante. Como veio esse desejo seu, enquanto estudante, depois ingressou aí nos bancos, né, das universidades? Como é que foi essa vontade nesta área? Então, eu recebi uma oportunidade para trabalhar fora do país. E quando eu voltei para o Brasil, fui, né, em busca de emprego aqui. E aí eu recebi uma oportunidade em uma escola, em Curitiba. E aí, quando eu entrei no mundo de escolas para trabalhar com as crianças, os adolescentes, as famílias, o corpo técnico dentro das escolas, eu me apaixonei. Assim, para falar para você, né, Débora, isso que também, Sim. né, adora esse ambiente, Exato, né, exato. delicado, mas é apaixonante. E aí eu vi várias situações nas escolas de crianças que comiam muito bem, crianças que não comiam tão bem, e procurava entender, né, o que acontecia e ajudá-las da melhor maneira. E eu falei, eu preciso correr e estudar mais sobre isso e me especializar nisso para conseguir ajudar as crianças, as famílias, né? Enfim, que são o futuro, certo? Verdade. E aí eu me apaixonei tanto por essa área e desde então eu trabalhei assim, em vários colégios aqui em Curitiba, fora de Curitiba também, associado com o consultório também. Que bacana. Então, eu consigo ter a percepção, o conhecimento das crianças no ambiente escolar. Isso. E também no consultório, as famílias me trazem os comportamentos em casa também, na rotina do dia a dia. Isso. Nossa, de grande importância. Você falou realmente, eu trabalho também de forma clínica, né, como psicopedagoga, e em escolas também. E temos um curso, né, Cacá? Ah, é? Inclusive a Cacá faz, uma das áreas dos módulos que nós temos é a gastronomia. Né, Cacá? Ela e mais 25 jovens estão entrando nesse universo aí da gastronomia, da nutrição, e é necessário cada vez mais. Isso é verdade. Agora, final de ano, né, Cacá, também é importante, depois ela vai contar um pouquinho pra gente como é que, algumas ideias pra gente se preparar pro verão que tá chegando. Sim. E também agora, no final do ano, a gente já falando de escola, o ano que vem. Como que as famílias preparam seus filhos para ir para a escola? Tem escola que tem um lanche já fornecido pela escola, outros não. E a gente vai querer saber um pouquinho de tudo isso hoje com você. O que mais, Cacá? Nós temos aí de pergunta para a doutora. É fácil os bebês deixarem de mamar? Quais são os alimentos iniciais que devem ser oferecidos? Sim. Quando você me pergunta se é fácil eles deixarem de mamar, eu digo que, assim, é um processo que ocorre naturalmente. Então, quando os bebezinhos começam a comer os alimentos sólidos, que é o que a gente chama, né, da introdução alimentar, aí complementar, Sim. é algo que a gente dá um espaço para o bebê
ter uma relação ali com os alimentos, começar essa relação, e a partir do momento que essa relação vai aumentando e melhorando e ele passa a comer mais alimentos, automaticamente ocorre a redução da quantidade, né, de leite ou da quantidade de mamadas. E aí a rotina vai se ajustando. Então a gente entra, mantém as mamadas, a gente entra com a alimentação de uma forma muito calma, devagar, respeitosa, e isso acontece, essa substituição, digamos Sim. assim, de uma forma natural. Olha que bonitinho, né? Isso. Cacá tem bebês na tua família, né? Criancinha Sim. pequena. A Filipa, minha priminha, Georgia também que nasceu, Ai, que Ai, amor. que amor. José. E que Maria idade Fernanda. eles têm? Ixi, agora você complicou de vez. Mas é São sobre- bebezinhos? São. São? Ah, então vão passar por esse processo que a doutora está falando. Isso. A doutora, inclusive, encaminhou algumas imagens, né? Para a gente poder estar conversando sobre isso, Cacá, que essa pergunta acho que muito importante para muitas pessoas, hein? Sim. Então vamos ver ali algumas imagens que tem um pequeno vídeo. Ah, olha ali só. Isso. Eu Então, adoro essa fruta. Ah, é? Você gosta de manga? Adoro, amo. Ai, é muito boa, né? Então aqui, eu costumo orientar as famílias a começar a introdução alimentar pelas frutas, né? Então assim, aqui neste exemplo, é um exemplo de uma consulta que eu fiz com Sim. um pacientinho de introdução alimentar, onde eu apresento diferentes tipos de texturas, diferentes tipos de alimentos, né? E como que a gente pode começar esse processo da introdução alimentar. Olha que bacana, hein? Sim, então na consulta a gente também faz a parte prática. A gente não que fica legal, apenas só na parte teoria. teórica. Não. Então vai até o seu consultório, a família, a mãe ali deixando da amamentação, e daí ali você tem as frutas, tudo para realmente já até fazer uma degustação ali. Isso, exatamente. Olha que bacana. Que delícia. Isso. Se o paciente, né, ainda não tem os 6 meses, a gente não começa Sim. a introdução alimentar. Então, um dos pontos que o paciente tem que atingir para começar a comer é ter 6 meses. 6 meses, olha lá. Cacá. Isso. E mais os sinais de prontidão. Sim. Então, às vezes, a gente faz a consulta inicial quando o pacientinho tem ali 5 meses e meio, mais ou menos. E aí eu não posso oferecer ainda na consulta nenhum Certo. alimento, eu apenas mostro para as famílias. Ah, Mas se é ok. um pacientinho que já tem os 6 meses, já começou a introdução alimentar, aí a gente faz bem a parte prática mesmo. Porque uma das preocupações muito grande das famílias é em relação ao engasgo. É verdade. Eu diria que esse é a preocupação principal das É, famílias, né? Medo, né, da criança engasgar, de voltar, né, e Isso. passar mal mesmo. Exatamente. Então, a gente procura esclarecer bem esse ponto, né? Então, qual a ação, qual a atitude que os adultos devem ter para prevenir o Sim. engasgo, e que vai desde a escolha dos alimentos, a textura deles, a forma de apresentação. É. Cacá, uma pergunta que até serve até para nós, né? Depois a Cacá vai falar a fruta preferida dela. Sim. Mas assim, doutora, nesses anos de trabalho, o que a doutora percebe mais? Qual é a fruta que as crianças, que os bebezinhos mais gostam? Eles passam, assim, por fases. É? Então, assim, no início, geralmente os bebezinhos adoram mamão, por exemplo. Mamão, que é molinho banana. também, Isso, né? banana também. É. Mamão e banana e maçã. Ah, e as mães e as avós também adoram dar a maçãzinha A maçã raspadinha. raspadinha. Que eu acho que lembra, assim, a nossa infância, né? verdade. A infância A minha mãe delas. sempre fazia pra mim. Ah, que é? Eu era Então, pequena. lembra, parece que remete ao cuidado, né? Isso. Dos- Comecei a chorar. Não, Ah, lembrei. ela tem uma Não. família muito amada também, né? Cacá, quando foi pequenininha, com certeza, muita Sim. coisa bonita passou, né? Essa É, introdução legal. alimentar Isso para aí. Cacá, sobre os engasgos, é muito importante. É muito Eu já me importante. engasguei uma vez que eu era pequena. Ah, Agora é? já tá tudo bem. Tô tranquilo. E o que você gosta mais agora? Qual fruta? Gosto de vários. Banana, mamão. A minha irmã não gosta de mamão, mas vai aprender a gostar mais. Aham. Que É bom. muito gostoso. E agora no verão também é muito importante a gente consumir bastante fruta. Ai, que Né? Então, bacana. hidratar bastante as crianças, ou mesmo nós, né, adultos. Sim. Muito Bastante importante. água também, que é bom.
Também. Isso, tá certo. Acho que temos mais imagens aí, doutora. Vamos ver. Olha lá que gostoso. Isso. Aí é outra apresentação, então, de consulta também, né, Sim. para os pacientes. Então, aí eu exponho alimentos de diferentes maneiras, diferentes tipos de cortes, né? Então, ali tem desde as frutas in natura, tem uva passa, tem outra textura ali também, aquele branquinho que é coco ralado. Eu adoro morango. É? Olha lá, Olha, eu ia moranguinho. acertar em quase todas as frutas, então, Cacá. Tá vendo? Se E você a fosse laranja lá na também eu consulta gosto. Olha, e comigo. se você for no consultório, já sabe que pode te oferecer essas frutas, hein? Verdade. Então, a gente procura trabalhar bastante a questão de aceitação, Sim. né, de texturas. E essa consulta especificamente era para um bebezinho de 9 meses. Olha E só. aí ele comeu tudo, ele só não comeu a banana ali. Olha. Mas ele comeu tudo. E Safadinho. durante a consulta eu consigo também perceber a Sim. parte aqui de movimentação, né, a parte de Ótimo. pega dos alimentos, se já faz movimento de pinça ou não. Excelente. Então eu consigo desenvolver a consulta com as famílias e já ir observando o bebezinho na prática fazendo o consumo dos alimentos. Nossa, maravilhoso, doutora. Essa técnica, né, Cacá, pessoal que está nos assistindo, é muito importante. Então, além de todo o momento da teoria, de dicas e tudo mais, muitas vezes as receitas que são encaminhadas, nada melhor que uma consulta assim prática. É, Então, parabéns, eu acho que são novidades, né, dentro do ramo da nutrição, sim. que esse é um dos objetivos que a gente está aqui divulgando o seu trabalho, que eu Que bom. Também, aprecio. parabéns. Fico Eu adorei feliz. seu trabalho. Essa Viu? apresentação é maravilhosa. Já Muito sei que quando obrigada. precisar de uma nutricionista, vai querer ir lá, hein, Cacá? Ah, Eu já tenho minha professora, Ai. a Camila, a Maiara. Camila, E a a Raquel são nutricionistas que trabalham Sim. também lá conosco. Também Sim. está convidada a conhecer o nosso trabalho, certo? E a gente está indicando sempre você aí, então, para quem precisa de uma introdução alimentar. sim. O que mais que nós temos aí para a doutora explicar para a gente? Vamos ver, olha só que legal. delícia. Isso. Aí, esse exemplo é quando eu vou na casa do paciente, porque também tem essa modalidade de Olha que atendimento. bacana. Então, eu vou na casa do paciente e faço experiências legal. práticas. Então, a Certo. gente trabalha, sim, a parte teórica, explica-se tudo para a família, Sim, mas eu também faço a parte prática. olha só. Aí algumas famílias gostam bastante, porque assim, não tem que tirar bebezinho de casa, toda aquela, né, a mãe sai ali com mochila, com o bebezinho e tudo, e a gente faz a consulta no conforto da casa da família. Ai, que maravilha. Isso, e aí eu sempre, vocês vão ver ali, tem ovo, tem arroz, Isso, abobrinha, as cenoura. forminhas. Eu adoro tudo. Isso. viu? É? Eu amo. Adoro comer essas coisas. Olha, doutora, eu bom. quero fazer uma brincadeira aqui. Nós estamos aqui no estúdio, né, Cacá, do Shopping Cristal, onde sempre nos acolhem bem para o podcast da Somos Todos. Brazuca! E nós temos aqui, né, um dos gerentes aqui do nosso espaço, que é o Bruno. Também a esposa, um abraço, que ganharam um bebê há pouco tempo. Então, já dando uma Parabéns, dica Bruno. aqui, né? Que Que a Deus doutora, ilumine se precisarem, essa doutora maravilhosa, estará aí somando com esse momento tão importante das famílias, né? É Que o presente bacana. de Natal que ele ganhou. Olha lá, isso mesmo. Bruno, Parabéns, um Bruno. presente aí, um bebezinho. Que legal. Eu sempre penso assim e passo para as famílias, né? A gente começando o processo de introdução alimentar de uma forma adequada, com os pais seguros, Sim. bem informados, né? A gente, eu falo que a introdução alimentar ela é como a construção de uma casa, Isso. né? Onde a gente tem que construir uma boa Uma boa base, base. uma casa firme, forte, grande, bonita, enfim. No processo, isso vai acontecendo, Sim. se ele for, né, bem conduzido. E aí, quando a gente chega com um bebezinho com Olha. 2 anos de idade, a gente tem ali Que um bonito. indivíduo com uma ótima relação com a comida e Isso. boa aceitação de diferentes tipos de alimentos. A gente nota que chama muita atenção as cores, né? Sim, Porque os alimentos, de um modo geral, são todos muito bonitos, com texturas diferentes. sim. E é uma obra de arte, realmente, né? Você poder apresentar dessa forma, olha só. É igual aos nossos Parabéns. preparativos. Muito obrigada. Muito bacana. E daí vão crescendo, e o que mais? Cacá, o que mais temos de pergunta aí para a doutora? Doutora, por que muitas crianças, quando vão crescendo, deixam de comer frutas e legumes ou verduras? Ah, isso é verdade. A doutora, Acontece. acontece. A doutora comentou falando sobre as escolas, né? Isso. Então, onde é o espaço também que eu trabalho, tem todo um trabalho muito interessante também como nutricionista,
mas a gente percebe que há algumas preferências e alguns que estão conosco, né, desde bebês, nossa pré-escola vai até 5 para 6 anos, Sim. e depois às vezes deixam, né, de querer algum alimento, uma verdura, uma fruta. Essa pergunta é boa, Cacá. Por que será? Quando a gente fala em alimentação, a gente fala em diferentes contextos da vida do indivíduo, certo? Então, a verdade. gente tem o núcleo familiar, a gente tem o núcleo da escola, núcleo dos amigos, e diferentes coisas podem acontecer nesses diferentes ambientes, Sim. certo? O principal motivo, eu acredito, e aí eu já, né, como eu atendo os bebezinhos, depois eu atendo as crianças ali com 4, 5 anos de idade, atendo os adolescentes, E jovens. os jovens também. Então, assim, existem algumas coisas que interferem nesse consumo de frutas, verduras e legumes. Sim. Então, um deles, por exemplo, é a oferta de alimentos ultrapalatáveis, hiperpalatáveis. Então, hoje, infelizmente, a nossa alimentação, ela está sofrendo uma alteração muito grande, e isso a gente vê por estudos populacionais mesmo, a nível mundial e a nível Brasil, falando mais aqui da nossa região, onde o consumo, por exemplo, de arroz e feijão tem diminuído. Ao passo que o consumo de alimentos industrializados, hiperpalatáveis, ultraprocessados tem aumentado. Puxa, Com isso, o que pena. acontece? Sim, são alimentos que eles têm uma concentração maior de gordura, de sódio, de açúcar, da combinação dos três ou de algum deles. E esse consumo deles, como está muito frequente, quando a criança vai lá e retorna a comer uma fruta, retorna a comer uma alface, uma abobrinha, ela não sente aquele prazer tão grande como ela sente com o alimento que é industrializado, ultraprocessado. Então, essa é uma das questões. Outra questão é a desistência, digamos assim, dos adultos. Então, o que acontece? Meu filho comia cenoura, abobrinha, chuchu, Ai, que delícia. tomate. Ela Você gosta de gosta também? abobrinha. Adoro, já me deu água na boca já aqui. Viu? Que Ótimo. bom. Mas o que acontece? Às vezes, o bebezinho mesmo, a criança pequena, deixa de comer alguns alimentos por uma certa preferência, talvez. Então, deixa de comer abobrinha, deixa de comer cenoura, deixa de comer brócolis. E aí, a família passa a deixar de ofertar esse alimento. Porque, ele não afinal de quer. contas, ele não está comendo, É, certo? Só que isso se torna um ciclo vicioso. sim, vale a Onde? pena insistir um pouquinho. Vale, tem que Olha, insistir, tem certo. que manter a vista da criança, tem que manter na mesa, Aham, tá? Então, olha, mesmo bom. que a criança opte por não comer naquele momento. Boas dicas essa, hein? Isso, Boa. porque senão a gente entra num ciclo vicioso, Certo. onde a criança não come, aí o adulto não prepara, porque afinal de contas ele não tá comendo, e quanto menos ele é exposto, menos ele vai ter a chance de comer novamente. Exatamente. E vai aumentar essa recusa alimentar. Isso. Então, existe também esse aspecto, tá? Então, assim, a gente nunca pode desistir. É. A gente tem que sempre manter a alimentação, sim, variada, colorida em casa. Sim, O ambiente de casa é um ambiente que a gente consegue controlar da melhor maneira. é verdade. Né? Na escola, às vezes, não muito, né? Depende muito do cardápio da escola, depende do se a criança está no ensino regular, está no ensino integral, tem muitas interferências nisso, Sim. né? Então, o que a gente consegue mais controlar? O ambiente doméstico, o ambiente em casa. E Que ali a gente tem que definir ao certo Conversando. o que vai ter na mesa. É, conversando, né, Cacá? Nosso curso, existe uma cantina no espaço e muitos levam lanche de casa. Sim. É. Então, o É que a bom. gente percebe? Quando tem, às vezes, o aniversário, é um bolo, certo? Mas também não é um momento de um bolo, às vezes um salgadinho, outro, que vai fazer com que haja um sobrepeso também na criança, né, doutora? Não. É algo diário, Os em jovens casa, né? também. Para os jovens também tem que cuidar muito disso. E Tem. que a doutora coloca é muito importante explicar para as crianças, para os jovens, o porquê desses alimentos. Exato. A importância que eles têm para o crescimento e até as questões cognitivas, né? Porque Sim. estamos sempre aprendendo. Com certeza. Olha só. Olha É. lá que delícia. Eu Isso. adoro tudo. É. Esse é um exemplo de um prato que ele tem diferentes cores, diferentes texturas, alimentos de diferentes grupos alimentares. Sim, ele tem um pouquinho ali de batata palha, por exemplo, que é um Eu alimento adoro frito, batata rico palha. em sódio. Uhum. Então, mas olhe como ela tem um pouco de batata palha, essa criança, mas ela tem vários outros alimentos. Certo. Entra na questão do equilíbrio, que é isso que você mencionou agora, Débora. É. Então, assim, a gente não vai ter um alimento que ele é
totalmente proibido. Claro que a gente tem alimentos que são muito ruins, né? Entra para a lista ali dos que eu passo no consultório para os pacientes que eles são ruins mesmo. Então, produtos que realmente, por exemplo, uma bala artificial que ela vai ter ali açúcar, corante, às vezes vai ter adoçante, enfim, não tem nada de bom ali. Então, a gente também tem que separar esses alimentos. Sim. Mas quando a gente fala, por exemplo, na batata palha, nesse jeito que está no prato, com vários outros alimentos ao redor e numa quantidade ali que ela está controlada... Pouquinho isso, pode. não tem problema. Aí pode. E como você mencionou, né? Às vezes tem bolo, às vezes tem um doce para uma confraternização, não tem problema. Sim. A gente tem que trabalhar com equilíbrio. A gente também vive em comunidade. Claro, a gente tem os momentos de comemoração. Exatamente. Mas eu procuro explicar no consultório para os pacientes e eu devolvo a pergunta para eles, né? Principalmente na faixa ali de 10, 11, 12 anos. Certo. O que é uma frequência boa para você? É ter todo dia? Ter todo dia, você acha que é de vez em quando? Ter um dia sim, um dia não, você acha que é de vez em quando? E aí eu coloco eles para pensar sobre esse assunto. Isso. E analisar o que é o de vez em quando. Porque às vezes o de vez em quando, o paciente pode achar que é um dia sim, um dia não. E na verdade não, o de vez em quando realmente é de vez em quando. Isso. Né? Nossa, ali a gente vê realmente bem colorido, um pouquinho de cada coisa, né, Cacá? Eu adoro tudo. E aí a gente pode pensar, puxa, mas em casa eu vou ter que cozinhar brócolis, cozinhar chuchu, cozinhar cenoura, cozinhar beterraba de pouquinho. Não, esse exemplo, por exemplo, de um prato, é essa criança num restaurante por quilo. Tá? Então, assim... só se serviu bem direitinho ali, né? Isso. Claro que em casa a gente pode não ter todos os dias uma variedade tão grande, né? Mas a gente precisa ter ali um grupo de cereais ou tubérculos, um alimento do grupo de proteínas animais, proteínas vegetais e também os grupos de verduras e legumes. Sim. Né? E então, tem frutas também. Tem fruta também. Frutas também. Eu gosto bastante. Tem algumas pessoas que não gostam muito de comer algum salgado com uma fruta. Eu, por exemplo, gosto muito de pêssego. Sim. Tem um pêssego Eu adoro pêssego. junto ali, né? O pêssego fruta, né? Porque também tem aí o enlatado, que muitas vezes a gente acaba vendo, mas como a doutora coloca, sabe? Eventualmente misturar alguma coisa com a outra, né? Não. Sim. É delícia. E sabe que agora tá na época de pêssego, né? Então, a gente, nutricionista, a gente sempre indica também para os pacientes que consumam os alimentos que estão na safra. Ah, isso é verdade. Exato, porque eles são mais ricos. Eu adoro. Exatamente, e eles vão ter também menos agrotóxicos, né? Porque eles não têm que ter uma quantidade muito grande de agrotóxicos para chegar naquele processo de produção, né, tão específico que às vezes você procura, assim, se eu tenho uma fruta que ela é no inverno, ela é uma fruta do verão, mas eu vou comer ela no inverno. Ah, ela já está com mais Existe uma produtos, demanda né? maior de produto para a sua produção. Exato. Isso. Então, por exemplo, o pêssego amarelo, ele tá na época agora. E ele tá tão doce quanto o pêssego, que é aquele enlatado. Enlatado. As ameixas também, eu adoro adoro. ameixa. Cereja, essa é a época dessas A minha frutas, mãe já né? fez suco de ameixa. De ameixa bom. pra você, é bom. Ai, é muito bom, uma Suco delícia. verde. Sim, de abacaxi com couve, limão. Ah, então eu gosto muito de gengibre. abacaxi. Gosto muito de também. abacaxi. Então, doutora, até falando sobre isso, chegando agora final de ano e verão, acho que a Cacá também formulou uma pergunta interessante para a doutora, né, Cacá? O que mais que você tem aí, minha linda? Final do ano está chegando. Quais dicas de alimentação para o verão, doutora? Ah, sim. Então, esse verão que anda cada vez mais quente, né? Então, no verão a gente sua bastante, a gente desidrata bastante. Então, primeira questão, primeiro alimento que a gente tem que prestar muita atenção no verão é a água. Olha, né? muita Então, água. Você às vezes a gente não considera a água como alimento, mas é alimento e é o alimento principal nosso. Então, a primeira questão que a gente tem que ver é se a gente está bem hidratado. Então, prioridade, não é nem suco, água de coco, nem nada. Água. A gente tem que tomar água. Água mesmo. Isso, e depois a gente vai para outras opções. Então, por exemplo, vai tomar água de coco de vez em quando, vai tomar um suco de vez em quando. Para as crianças, existe uma quantidade controlada de suco, né? Porque eles amam suco, e se deixar, eles tomam um monte de suco. E a gente tem que priorizar o consumo da água para matar a sede, e não do suco. A fruta, a gente dá para eles comerem, não em forma de suco, mas na forma da fruta mesmo. Assim que a gente procura orientar. Tem muitas vezes, eu tomei bastante líquido. Mas o que? Eu tomei suco, chá. Então,
podem tomar o seu suco e seu chá, mas o ideal sempre água. Água, exatamente. Olha lá. E aí a gente vai preferir também os alimentos mais leves, né, de fácil digestibilidade também. Sim. Então, imagine a gente comer uma feijoada agora no verão. A gente Fica sai assim, meio né, pesado. cansada. Certo. É. Eu adoro feijoada. No verão, ó. Isso, Então, tem porque que a gente sai realmente cansada, ali, uma alimentação Exatamente. pesada, que ela tem uma Muita quantidade caloria, maior de né? gordura. Sim. Exatamente, vai demandar um pouco mais, né, do nosso corpo para a gente fazer a digestão desse alimento. Então, no verão, a gente tem que preferir os alimentos mais leves. Então, que sejam grelhados, assados, não sejam fritos, não tenham uma grande quantidade de gordura. Frutos do mar, exatamente. E as frutas e verduras, né? Também. Doutora, e falando em praia e verão, lembrei uma coisa. Às vezes as pessoas querem levar um lanchinho para criança, ou a Cacá, que já é uma moça, né? Mulher. É uma mulher e tudo mais, vai descer, às vezes quer levar alguma coisinha para a praia. Sim. Né? O que a doutora aconselha? Que possa se levar, depois vem para casa, almoço, dependendo do horário, né, de cada um. Mas o que poderia algum alimento que fosse levado para a praia? Principalmente as frutas. As frutas. Salada de frutas. Sim, Uma salada de saladinha. fruta Um sanduichinho natural. também. Assim, ó, as frutas, falando assim, elas são fáceis de levar. Sim. São fáceis de comprar, fáceis de conseguir, Uhum. né? Então, assim, mesmo que leve um kiwi, Tá. só parte o kiwi no meio e come de colherinha. Isso. Leva um cachinho de uva já lavadinha. Leva uma banana, que é fácil de levar, só, Eu já né, levei essas descasca. coisas, eu amei. Viu que Então, bom? E também o sanduíche natural, né? Na beira da praia, uma água de coco, né? Um sempre. milho cozido ali na hora, Olha. né? Também Adoro. é Eu saudável. também gosto. E aí tomar cuidado com os outros alimentos que circulam ali na beirada da praia, né? Então ali na areia. Então, por exemplo, sorvete, né? Então assim, Picolé. os picolés, pode de vez em quando, sim. Mas as crianças, geralmente, elas veem o carrinho de sorvete e já que vão pedir. E pede de manhã, pede de tarde, pede no fim da tarde. Chambinho, Então, a gente- muito bom. É? Eu adorava, mas... Mas É tem que bom. cuidar com o sorvete, né? Tanto em relação à alimentação, até por causa daquela diferença, né? Aquele calor, daí vai aquela bem geladinho, né? Isso. E além de que esses produtos, eles tomam um lugar, né? De às vezes a gente podia estar comendo uma fruta e a gente está Sim. tomando esses sorvetes que são muito ricos em açúcar, corante, né? Saudável. Isso. Ou também algodão doce, tem na beira da Olha, praia, evitar né? também, né? Churros, Olha lá. né? Também. Churros, tem que Então, evitar, assim, né? A minha Eventualmente. mãe Eventualmente. adora os churros. Eu Ah. falei pra ela assim, mãe, olha a sua saúde. Isso aí, isso Você vai falar aí. pra ela só de vez em quando. De vez em quando, né? tudo pode, só tem que se A minha tia controlar. também assim, a tia Sofia, minha tia. Também Aham. gosta, é. Olha só. São alimentos que às vezes lembram o nosso verão, né? Sim. Lembra a praia. É. Então, a comida, ela traz isso pra gente, diferentes emoções. Sim. A gente não come algo mecanicamente como um robô, né? Aquela comida traz pra gente lembranças, sensações. Assim como a Cacá falou da maçã raspada, Adoro. né? Que da lembrou mãe. sua mãe. Lembrei. Exatamente. Então, assim, esse tipo de alimentos na beira da praia lembra verão, lembra momentos de descontração. A gente só tem que cuidar com a quantidade, com a Sim. frequência que a gente está consumindo esses alimentos. Ai, mas que gostoso conversar com Ai, a eu doutora, adoro né? muito falar com você, mas já tá acabando o nosso nono podcast. Ah, que pena. Essas lembranças afetivas, né, que a doutora disse, eu também, viu, Cacá? Eu aqui, mais velha, bem mais velha que a Cacá, mas eu lembro ainda da minha mãe oferecendo, né, uma maçã raspadinha. E quando às vezes não está muito bem de saúde também, a maçã Sim. cabe bem, né? E a doutora tem uma filhinha, né, doutora? E como é que Tenho. é o dia a dia dela? Eu quero saber Se também. ela quer comer alguma coisinha meio diferente, como é que é de mãe, independente de ser ali a doutora, como é que fica isso? Sim, a gente procura trabalhar bem com equilíbrio, Sim. né? Então, ela come os doces? Come. Confesso que tem doces que eu fujo. Vou com ela no mercado, eu vejo que tem aquele doce ali que pra mim é um dos proibidos, que realmente é muito ruim, faz mal pra saúde e está associado com doenças lá no futuro. Certo. Eu vou pro outro corredor, Ah, né? Então, dá uma assim, desviadinha. Eu adoro assim. também. Olha lá. então, Eu adoro caldo de cana. Mas também não vai ser Depois vamos falar Não. de terminar sobre o caldo de cana. vamos isso. concluir com caldo de cana, Que então. tem muito a ver com esse momento que vamos chegar aí no verão. É Eu verdade. gosto muito, mas minha mãe falou assim, ó,
acorda. Sim. Porque É muito, muito muito doce. açúcar. Muito doce, É. muito doce. Agora É que tem mesmo. uma pedra do rim, não posso Tem que não cuidar, tomar. Tem que cuidar. Então, Sim. a sua dica, às vezes, está em um espaço, ou uma sorveteria, ou no mercado, que a criança acaba vendo aquilo que ela quer, realmente tem que dar uma fugidinha. É, assim, Sim. a gente procura trabalhar com equilíbrio. Então, Certo. pra mim, tem alimentos que realmente eu não dou, Uhum. né? Assim, mas são poucos. Tá. Os outros que não são tão indicados, né, com uma grande frequência, eu procuro trabalhar com, de vez em quando, Certo. né? Então, assim, claro, ela vai numa festa de aniversário, ela vai no shopping, vai num passeio diferente, vai num parque de diversão, vai comer um doce, Sim. né? Pode até comer um churros na praia, pode... Cachorro quente. Ai, Cacau, lá. A salsicha, pra mim, é um Temos dos que proibidões. Evitar. Eu Sim. adoro. Ok. É? Olha lá, mas é Esse isso é que um ela disse. Eventualmente, Eventualmente. um aniversário, uma festa que vai, Isso. mas não é água do todo dia, né, É um doutora? produto que em casa, por exemplo, eu não tenho. Sim. Sabe? Aham. Há anos já eu não compro salsicha pra gente ter Sim. em casa. Mas se ela vai no aniversário e naquele aniversário ela quer comer um cachorro quente, tá bom. É, isso. Então a gente Olha lá. procura trabalhar assim com uma certa frequência e também eu falo muito assim com respeito na hora da refeição. Sim. Então a gente às vezes fala muito da criança que não quer comer, né? Ou da criança que quer comer. São dois extremos. A criança que quer comer muito doce, muita fritura, muito assim. Ou come até demais, né? Assim, Exato. A gente tem que conseguir, então, entender também a criança em diferentes momentos. certo. Às vezes a criança fala, eu não quero comer. Hoje eu não quero comer. Tudo bem, porque ela não está com fome naquele momento. Então, a alimentação infantil, a gente sempre avalia em um período de tempo. certo. Então, por exemplo, na evolução ali em uma semana, como está a alimentação da criança em uma semana? Porque se eu avaliar as refeições isoladamente, eu não vou ter uma boa avaliação. Sim. Porque às vezes no almoço ela não comeu muito bem, E mas no jantar ela com- janta muito bem. Fez um lanchinho. E vice-versa, Certo. exatamente. Além de que Uhum. pode ter outras complicações que às vezes ela não consegue nos dizer. Isso. Tá com a Questões- gargantinha um pouquinho doendo, tá com a barriguinha um saúde. pouquinho, né, tá desconfortável. E a criança não consegue nos dizer. Certo. Então, assim, observar, então, né? Um período de observar- observação. E isso, nunca forçar, sempre incentivar. Ok, Sempre. ok. E o caldo de cana, que tá chegando por aí. Ai, eu adoro. Também. Mas não posso, mas Olha não só, um posso. caldinho de cana de vez em quando pode. De vez em quando, Olha pode. lá, viu? Tá? Ah, De que vez bom. em quando. Que Mas bom. tem o carrinho do caldo de cana e tem o carrinho do coco. A gente vai Vamos mais preferir pra o do água coco. Eu também Isso. prefiro coco. Então. E o caldo de cana de vez em quando. Que bom, doutora. Uhum. Nossa, foi muito esclarecedor, hein, Cacá, É. pra gente, para as famílias que têm aí seus filhinhos pequenos e vão iniciar a introdução, então, alimentar. Sim. Né, a doutora Sarina está por aqui, nós vamos deixar os contatos. Muito obrigada, doutora. Eu que desejo agradeço. todo mundo Feliz Natal, Feliz Ano Novo e boas festas. Um beijo para todo Isso. mundo e, doutora, muito obrigada. Muito Felicidades, obrigada, né? Débora. Obrigada. Olá. Cacá. Maravilhosa. Tudo de Muito bom para sua obrigada. família. Pra E o de ano que vocês vem a gente se também. encontra mais, né? Muito bem. Um beijo, estarei à então. disposição. Todos pra Zuca. Até o ano que Isso. vem. Até Tchau, ano que vem. tchau.